Tema: português oralizado e língua de sinais. São iguais ou diferentes? O português oralizado, auditivo, tem a língua de sinais manual, com os sinais, visual, expressão facial. São iguais? Não, são diferentes. O português tem a sua gramática, a língua de sinais tem a sua própria gramática. Por exemplo, algum ouvinte, língua de sinais, ele começa a aprender. Ele vê os sinais e pensa: o português oralizado com as suas palavras é igual. Dá para eu copiar. Assim, as palavras do português, com suas palavras, em língua de sinais ele começa a copiar o português, igual a sua gramática. Surdo ou algum ouvinte vê essa língua de sinais e entende errado, fica difícil para o seu entendimento. Por quê? Porque a língua de sinais tem a sua própria gramática. E assim vai estar lá copiando o português. Por exemplo, um surdo, ele vê o português e ele também pode copiar. Às vezes pode copiar igual o português, com os seus sinais. Mas isso é errado. Por quê? Porque o português tem a sua própria gramática, com as suas palavras. Língua de sinais tem os seus sinais, com a sua gramática, e são separadas e diferentes uma da outra. Por exemplo, o português tem as palavras o para, o e, o de, várias palavras próprias do português. Por exemplo, a casa é bonita. Próprio do português. Usa o a, tem o e, o é, isso próprio do português. Em língua de sinais, casa bonita. Somente. Por exemplo, o português e Libras. Se eu misturar as duas línguas, juntar elas, fica bagunçado, não consegue entender. Por exemplo, veja essa frase do português, própria do português. O gato conseguiu equilibrar-se na corda bamba. Observou? Por exemplo, agora eu vou fazer de uma forma errada, em língua de sinais. Vou copiar o português, igual as palavras. Gato conseguir equilíbrio, corda, balançar, bamba, balançar. É o correto? Não, errado. Por quê? Foi a gramática do português que eu copiei. Qual que seria certo em língua de sinais? Agora, vamos fazer a forma certa. Corda, balança, bamba, gato em cima, equilibrando-se na corda bamba. Conseguiu. Agora foi corretamente, língua de sinais, com a sua gramática. Não copiou o português. Por exemplo, outro exemplo, o segundo. A menina saiu depois da chuva. Observou? Em língua de sinais, forma errada. Vou copiar o português. Menina saiu depois chuva. Ficou errado. Pensa, menina, choveu, se molhou toda. Mas não foi isso. Como que é a forma correta? Choveu, parou, menina saiu. Agora sim, consegue entender claramente. A menina, ela não se molhou, porque quando a chuva parou, ela saiu. Por quê? Copiei a gramática da língua de sinais. Eu fiz a segunda gramática da língua de sinais. Se, por exemplo, o português eu copiar ele, eu não estarei correta, não estarei certo. Precisa a língua de sinais correta. Depois o surdo, ou por exemplo o ouvinte, vai ver eu usando a língua de sinais próprio, com a sua gramática correta, ele vai ver e vai conseguir entender bem. O português tem sua escrita, sua oralização, auditivo próprio, sua ordem própria do português. Língua de sinais, manual, visual, expressão facial, próprio com os seus sinais.
são separados, não deve se juntar as duas línguas. Se, por exemplo, eu usar a língua de sinais, eu devo pensar que não é igual ao português, que ele é diferente, que ele tem uma gramática. Como que é essa gramática? Qual que é a forma correta? Como que é sua organização, sua ordem? As pessoas, os surdos e o ouvinte vão ver e vão conseguir entender claramente. Todos nós, é importante termos esse esforço para a língua de sinais própria com a sua gramática. E o português com a sua gramática. Se nós nos esforçarmos, depois conseguiremos fazer a língua de sinais corretamente e iremos conseguir.